Palmeiras tinha mais time que o Corinthians? Tinha. Venceu o primeiro jogo em Itaquera, poderia ter ampliado o placar de 1-0 para 2, 3 ou 4. Poderia. O time do Palmeiras era muito mais time. Abdicou do jogo e deixou aquele placar de 1-0 morno para decidir em casa. O Palmeiras abdicou. O que acontece? O Corinthians vai lá no campo do Palmeiras com poucos minutos, claro que pode. Com poucos minutos o Corinthians já faz 1-0. O Corinthians retrai o time, tá certo? Aí dentro de uma condição que o Corinthians se sentia confortável, ele chama o Palmeiras não consegue furar o bloqueio. Ou seja, termina 1-0, o Corinthians ganha nos pênaltis do Palmeiras. Campeão paulista, Corinthians. Agora, posso argumentar? Diante do Cruzeiro, concordo com vocês. O Cruzeiro foi mais time, o Cruzeiro tem mais elenco, tem mais qualidades individuais. Eu acho que o Cruzeiro teve uma grande chance de matar o gigante. Não matou. No jogo de volta, tá aberto. Agora, eu não cravo. O jogo não tá aberto. O Cruzeiro é pequeno, o Corinthians é gigante, o Cruzeiro o quê? É pequeno? Não é, mas quando você tem a chance de matar um gigante, mate. Mas então, o Cruzeiro não é gigante também? Qual parte você não entendeu o que eu falei do Corinthians? Não, pera um pouquinho. Matou o gigante. O Cruzeiro enfrentou o gigante e não conseguiu matar. Gente, então o que o Cruzeiro é? Você não entendeu, Rodrigo. Quando eu falo perdeu a chance de matar um gigante, como o Palmeiras também, que é gigante, não matou o Corinthians no primeiro jogo na Arena. Poderia ter feito 3 ou 4. Agora posso argumentar? O time do Corinthians, quando o Palmeiras tinha Balbuena, Sid Clay jogando muito, Rodriguinho jogando uma barbaridade, Maicon no meio campo, um baita no jogador. Qual o time aqui, quer que eu escale? Fábio Carilli, um time que já vem encorpado, uma comissão técnica. Outro, o Palmeiras era dirigido, aí é gosto, é só um gosto pessoal, era dirigido pelo Roger Machado, não era o Mano Menezes nem o Filipão que estava lá. Não tem a menor comparação o Corinthians, o campeão paulista, contra o Cruzeiro. Pode ser campeão? Pode. Assim como aquele time do Palmeiras, era mais forte que o Cruzeiro também. Tudo é proporcional. Eu só não acho que o futebol é tão definitivo como vocês estão pregando aqui. Falei que é definitivo. Vocês acham que o Cruzeiro já é campeão? Eu falei isso. Eu não acho. Eu acabei de falar, o Cruzeiro, o Corinthians tem chance? Tem. Só que o favorito hoje é o Cruzeiro. Vai fazer o quê? A diferença do Cruzeiro pro Palmeiras não era essa diferença do Corinthians pro Cruzeiro. Não, mas eu acho que a diferença do Corinthians pro Palmeiras no final do Campeonato Paulista não é essa. Não é. Essa diferença é muito grande. O time do Corinthians era bom. Mas você acha que o Cruzeiro já é campeão? Não, eu acho que está em 80-20. Concordo com o Lai, está em 80. Agora, para ser campeão, não para ganhar, para ser campeão, eu acho que está 80. O Corinthians tem chance. Tem 20% de chance. Tem. Você entendeu? A gente podia falar aqui, 95-5. Ah, ganhou, tá vendo? Só falou que só tinha 5. Eu falei que tinha 5 e deu 5. A missão pro Cruzeiro era muito mais difícil numa Libertadores enfrentar o Flamengo no Maracanã. Ele foi lá e ganhou. Era mais difícil pegar a semifinal da Copa do Brasil, o Palmeiras, que é mais time que o Corinthians, e lá em São Paulo ele foi lá e ganhou. Mesmo o Santos, num processo de reconstrução, chegando o Cuca, jogar na Vila, eu acho que era mais complicado. Né? Então a missão, em tese, apesar de ser uma final em Itaquera, pro Cruzeiro acho que é mais fácil ele sair de lá campeão do que os feitos que ele já conseguiu em jogos anteriores fora de casa. Ô Rodrigo, por exemplo, o Cruzeiro ele já conseguiu algumas vantagens dentro da própria Copa do Brasil contra o Santos. Ele vence na Vila por 1-0, chega em casa, ele se complica. Pode ser até pelo fator aí, talvez os jogadores relaxados, aí psicologicamente os jogadores aí numa condição de conforto. Deu mole contra o Santos. Poderia até ter sido eliminado se o árbitro desse continuidade naquela jogada que o Gabigol sairia na cara do Fábio. Ok. Não, e passou vai nos pênaltis. O Fábio faz a diferença e o Cruzeiro vai para a semifinal. Chega na semifinal, o Cruzeiro ele tem anteriormente ao Santos teve o Atlético Paranaense. Ele venceu por 2-1 e empatou em casa. Isso nas oitavas, aí isso o Santos nas quartas. Aí na semifinal ele pega o Palmeiras. Pois é, o Palmeiras é a mesma coisa. Ele vence o Palmeiras também jogando em São Paulo. Outro jogo lá, ok, 1-1, mas foi uma situação meio complicada para o Cruzeiro também. Assim como já tinha acontecido na Libertadores contra o Flamengo. Então eu acho que muitas vezes quando você joga numa zona de conforto, é claro, todo mundo, óbvio que se pudesse escolher vencer por 2-0 o jogo, todo mundo optaria por isso. Mas quando você joga numa condição de conforto, muitas vezes o Cruzeiro, que vai esperar o Corinthians para poder sair no contra-ataque, se toma um gol, o cenário que é totalmente favorável pode ficar desfavorável de uma hora para outra. Arena lotada. Mas tomar o gol, ele também não está perdendo. O Cruzeiro campeão, mas a atmosfera muda. Queria só fazer uma pergunta para ele, por favor. Os argumentos dele são todos... Os argumentos até vocês estão dando o Cruzeiro como campeão, eu não concordo. Ninguém deu o Cruzeiro como campeão. Eu acho que é 70-30. O Cruzeiro é favorito, mano. Só uma coisinha. Ele é favorito, como já era no primeiro jogo. Eu vou vamos nos basear em fatos, em situações. O senhor está se baseando em quê? O Palmeiras foi uma situação, o Santos foi outra, o Atlético Paranaense outra, e o Cruzeiro pode jogar relaxado. Vou fazer uma pergunta objetiva para o senhor. Diga-me. Qual é o jogador do Corinthians hoje que desequilibra o jogo?
Qual é o jogador do Corinthians que é decisivo? Ele vai falar que é o Qual é o Araújo. matador do Corinthians que entra em campo, o zagueiro sai suando, o cara não dorme. Qual é o jogador que chuta no gol? Ronaldo Fenômeno. Qual jogador do Corinthians é capaz de chutar um gol? Respondo pra vocês. Acertar o gol. A fiel torcida. A base Já é só teremos, torcida. mas é que tá. Não tem base no time. É a torcida, é a Mas camisa, é a história. É fato. O time ninguém Quem fala. ganhou o jogo pro Corinthians naquele jogo contra o Flamengo foi a torcida. A atmosfera que criou-se naquele jogo contra o Flamengo foi um negócio absurdamente Quem ganhou contra o positivo. Palmeiras no Allianz Parque, que a torcida não foi? É igualzinho. No primeiro jogo, você tá de brincadeira. Você lembra o que aconteceu na véspera O do Corinthians jogo? foi campeão, não. Vai perder o jogo. Houve como haverá novamente. Terça-feira. Terça-feira, O Palmeiras abertos. perdeu o primeiro jogo na final do Paulista em casa. Mas é que tá, e no segundo jogo? Treino aberto Não tem segundo jogo agora. Gente. O jogo é em casa. Sormani, É em casa. haverá novamente Terça-feira os portões um serão treino aberto, tá certo? Isso daí contagia demais os jogadores. Eu não tô falando que o Cruzeiro não pode ser campeão. O Cruzeiro pode, inclusive com méritos também. O time do Cruzeiro é muito forte. O time do Corinthians é muito forte. Eu só discordo de vocês com relação ao fato da porcentagem que vocês apontam. 70-30 aqui, né, Sormani? 80-20. Eu tô falando que o Corinthians pode ser campeão com 20%. Mas isso daí é querer tirar o Retórica só? É, querer tirar o Cruzeiro foco. jogou O cara que contra o aposta e Palmeiras. fala. Não, mas o cara que No fala Allianz, 80-20, suportou tudo ele tá isso e ganhou apostando o uma jogo. goleada. Ou ele já tá cravando o time como campeão. Não, Aí não fala, é mas o Corinthians, eu dei 20% pro Corinthians. Quando você fala uma proporção dessa, é porque você não acredita no time. Senão eu vou falar, não, 99% de chance pro Cruzeiro. Ah, não, mas eu tinha 1% de chance e falei que o Corinthians também ia ser campeão. Gente, Mano, o cara quando mas se crava fosse isso daí, assim, Sormani, mano, se fosse é um negócio assim, muito contundente, se fosse cara. assim, Eu não ninguém concordo. apostaria na Mega Sena. Porque a chance de você ganhar é menos de 1%. Menos de zero, é zero alguma coisinha. Zero, mas os caras jogam. Tem chance. O fato de estar 80-20 pra mim é por conta da diferença dos times. Se fosse, por exemplo, uma final, Cruzeiro e Palmeiras, eu não colocaria isso. Vamos supor, o Cruzeiro ganhou de 1-0 do Palmeiras em Belo Horizonte. Aí vai jogar aqui no Allianz, aqui não, lá no Allianz em São Paulo. Eu jamais faria isso. Mas você acha que a Porque postura do diferença Corinthians não é em casa grande. será a mesma? Você acha que o Corinthians vai jogar na defensiva? Eu acho que não, pode. vai sair. Pode ser mais favorável ao Cruzeiro. Exatamente. A postura- Uma coisa, o Cruzeiro é o atual campeão da Copa do Brasil. Muitos cruzeirenses me criticaram, porque o Cruzeiro foi campeão, obviamente, com o Meros no ano passado, e ele passou sempre no limite. Pega os mata-matas contra o Palmeiras, contra o Grêmio, o Flamengo nos pênaltis. Esse é um time comprovadamente testado. Tem time que você comprova e testa, que nem carro, Flavinho. Você vai lá, às vezes o carro no papel é uma maravilha, você põe lá e não funciona. Esse time do Cruzeiro em mata-mata funciona em muito. Pega todas as... o único mata-mata que ele saiu foi esse do Boca agora, com toda a polêmica que teve e tal, mas saiu. Aqui no Brasil, destroçar esse time do Cruzeiro de mata-mata é uma coisa quase que impossível. Olha o nível de enfrentamento que ele já teve desde o ano passado. Ele pode ser o primeiro hexa desse torneio, o primeiro bi genuíno. Então, o que o Cruzeiro tem que fazer não é simples. Esse time do Cruzeiro, que é limitado, o que ele tem que fazer não é simples. Mas Por você acha isso, que é limitado o time do Cruzeiro? limitado o time do Corinthians. Ah, tá. Você falou O Corinthians, limitado, tem que fazer uma missão que outros times muito melhores não conseguiram. Flamengo ano passado, Grêmio ano passado, Palmeiras ano passado, Palmeiras esse ano, né? Santos esse ano, times melhores que o Corinthians não conseguiram fazer o que o Corinthians vai ter que fazer. Então a situação realmente é muito complicada para o Corinthians. Mas eu ainda acredito. É a minha opinião. Sinceramente, Mas eu acredito. você tem que a sua postura aqui tem que ser outra, uma postura você acredita como torcedor do Corinthians? Não, eu acredito vendo fatos. Ah, tá. Eu acho que... Não, mas é verdade. Mais 5 minutos ele vai falar que a vantagem do Corinthians... Não. Que ontem o Fábio Mas esse salvou resultado, o Cruzeiro. ô Benja, esse resultado, por mais que tenha sido uma derrota, tem que ser um resultado comemorado pelo time do Corinthians, sim. Não, eu vou Ontem afirmar no vestiário, aqui, os eu vou jogadores gravar deveriam já, estar se essa abraçando, porcentagem, falando, pode- perdemos só de um. Você aposta, você já ganhou, é isso? Aposto eu já ganhei. Time que comemora a derrota já começa por aí, tem um problema. Time quando comemora a derrota, já tem... Dependendo do molde como aconteceu a derrota, por exemplo, essa vitória, a derrota do Corinthians Time ontem, bom não comemora a ela tem que derrota. ser comemorada. Não. Ela tem que ser comemorada. O Corinthians poderia ter perdido de 3 ou 4. Por exemplo, você acha que o Corinthians ele consegue reverter? Eu acho que não. Flavinho, Não. Sormani, Eu acho que não. O que você perguntou? o Corinthians consegue reverter? Não falo nem em termos de título, eu falo reverter essa vantagem de levar o jogo pelo Poder menos pros pode, pênaltis. mas vai ser dificílimo. Não, a resposta é sim ou não. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Pode, consegue. Consegue? Ele acha que sim. Ele acha que vai Pascoal. reverter, então. Não. Poder é uma coisa. Vai pro céu. A pergunta é, Você acha que vai reverter? Não, pode. Não, é isso, Não, eu acho que vai É acontecer. possível, mas você acredita? sim ou não? Vai. Acho que vai reverter. Não chora. Chora. Engole o choro. Corinthians Engole o pode ser choro, vai. rebaixado? O Corinthians pode ser rebaixado? Não. Corinthians pode ser campeão da Copa do Brasil? Pode. Não, vai ser campeão da Copa do Brasil?
Não sei. Não, mas tem que falar, caramba, Benjamin. tem que falar. Começa de novo, mano. Pipoqueiro. Pega pro Rodrigo. Rodrigo, o Corinthians... Vai ser campeão da Copa do Brasil? Não, vai ser o Cruzeiro. Flavinho, O Cruzeiro já é campeão. eu acho que o Cruzeiro vai ser campeão. Não, então volta pra mim. Vai. Eu fui o único, quando o senhor descia o palco, o senhor ficava zoando. Obrigado, produção. Quando o senhor ficava zoando comigo, vai falar do Mano Menezes, que é o melhor do mundo pro Benja, lembra? Por isso... Há 1 mês e meio atrás não tinha rolado nem Cruzeiro e Flamengo. Tá. Eu virei e falei aqui, foi no dia que eu falei, Palmeiras campeão brasileiro, Então tá fácil Palmeiras você campeão responder. da Libertadores e Cruzeiro campeão da Copa Então do Brasil. não vai cair um braço. O Cruzeiro vai ser campeão? Quando você me zoava do Mano Menezes, isso é outro assunto. Vai ser. Vai ser campeão. Vai. O Corinthians não tem chance, então. Não, chance tem, não vai ser. Então vai ser o Cruzeiro. Então, Cruzeiro. Cruzeiro. Você? Corinthians. Democracia. Corinthians. Né? Democracia. Corinthians E a consegue torcida? reverter. E quem é que vai? Pascoal, aí eu quero ver vocês todos. E quem aqui, vai o ser cara o que grande vai Vai estar ser nos nos pênaltis? Só pra saber, vai ser nos pênaltis? Fábio contra Eu o acho que tem Cássio? uma grande chance do Corinthians vencer nos pênaltis novamente. Quem vai fazer o gol do Corinthians? Tem alguém capaz de chutar a bola? Você Sabe sabe quem é o carrasco do Cruzeiro? quem? Desse elenco do Corinthians? Romero marcou 5 gols no Cruzeiro. Dos vestindo a camisa do 38 que ele Corinthians. tem, Só pra 5 lembrar contra o do Cruzeiro. jogo do segundo turno do Brasil. Segundo ou primeiro? Não lembro. Primeiro turno. Primeiro turno. Na Arena Itaquera, em São Paulo. Arena Corinthians. O Itaquerão. Itaquerão? Então, eu já tava até te respeitando. O Cruzeiro jogou sem o Dedé e o Robinho e o Arrascaeta entraram no segundo tempo. O resto foi o time que jogou. Aliás, a Rascaeta pode ser que jogue, né? Contra o... Então, não aí é vai que tá. Vai jogar no Japão. O Arrascaeta vai chegar de manhã. Ele vai chegar de Jogo manhã. às 9h45. O jogo é 9h45, exatamente. O Thiago Neves é o artilheiro do Cruzeiro na Copa do Brasil com 12 gols. Acho que é isso. Na Copa Não, na Copa do Brasil na mesmo. temporada, 12 gols. E o vice-artilheiro é o Arrascaeta com 11. Ou seja, os dois estavam empatados até ontem à noite. E o Arrascaeta não jogou. Mas você rodeou pra falar que o Cruzeiro tomou fumo de 2-0. Não, vai lembrar que o time do Cruzeiro, naquele jogo que ele perdeu Era um time por misto. 2-0. Não era um time misto, não. Um titular não jogou, que era o Dedé, e o Arrascaeta e o Robinho entraram no segundo tempo. Entendeu? E o Cássio foi o melhor olha em campo só, naquele jogo também. É uma mulher, que bom, a nossa audiência feminina muito grande. Palmas para as mulheres que nos assistem. Olha aqui, a Lailinha Regina, ela fala, Benja! Fala pro Mano que ele tá passando vergonha. E olha que sou corintiana. Mas está constrangedora essa defesa cega do Mano pelo patético jogo do Corinthians ontem. O Fábio não pegou na bola. Ela fala, para, Mano, que tá feio. Ô, Lelinha o nome dela? Lailinha. Lailinha Ele não te Nutelinha. respeita, Eu também não, hein? eu também Te não. ofendeu. Lailinha Nutelinha. O negócio é o seguinte, Olha. foi uma postura que o Corinthians adotou. O Corinthians, se ele fosse pra cima do Cruzeiro, ele poderia já perder o título da Copa do Brasil no primeiro jogo. Se ele tenta jogar de maneira franca com o Cruzeiro, expondo o time, abrindo o time, jogando fechado, já Pascoal, sofreu o que sofreu, imagina se tivesse... Postura que o Jair adotou, chegou no vestiário para eleição. Não chutem em gol. Atenção. Não, aquela do primeiro Não tempo. pode chutar no Aquela gol. do primeiro tempo. Corinthians usou isso O como Danilo estratégia, bota a bola gente, no fundo e o pessoal vem recuando a bola até o goleiro. Aquilo pra mim foi aquilo é uma pro Corinthians, pra quem viu o Corinthians, o cara jogar com essa vergonha de atacar. Pascoal, eu também isso não gosto disso, mas existe. contra o Flamengo O deu Corinthians certo, não Pascoal. pode jogar com esse medo porque do dá certo, adversário. contra o Flamengo E se deu sair certo. pra jogar contra o Cruzeiro na arena do Corinthians, vai cair no que o Cruzeiro quer. Pascoal, o Corinthians contra jogou o ontem, Flamengo mano. deu certo. Botem na sua cabeça. A instrução do time do Corinthians ontem era a seguinte: vamos embaçar o jogo, atrapalhar o jogo no primeiro tempo. Não tomando gol. Quase No deu segundo tempo, a gente tenta, bota um aqui, bota o Pedrinho, vai que nós botamos aí, alguma coisinha e tal, e melhora o time. No segundo tempo, vamos tentar alguma coisa a partir dos 30 minutos. Era até a tática do Corinthians, mas não deu certo. Primeiro que a bola pegou na trave, depois o goleiro pegou duas, e aí não teve jeito, a bola pegou no cara certo com as costas e entrou. O Thiago fez o Vieira, gol. ele fala, bem, Poxa. já os argumentos do Mano sempre são os mesmos. Ele nunca dá o braço a torcer em relação ao Corinthians. Não, eu tô te dando um ele fala fato. que você está muito clubista. Não, pelo contrário. O tô te Célio dando um Braga, fato, contra boa o Flamengo tarde, deu certo, bem, não deu? já. Esse mano é doente demais pelo Corinthians. Eu não, eu tô sendo Diga a imparcial. ele que se conforme pelo vice da Copa do Brasil. Pode acontecer. Abração para todos, demais. mande um alô para Pão de Açúcar, Alagoas. E digo mais. Tem uma Olha aqui, ó. informação Antes de dar informação, eu digo mais. é uma E o estatística, um dado Corinthians, estatístico. vice-campeão, caso seja, também, digno de aplausos. Porque com tudo isso que foi o ano do Corinthians,
com desmanche de jogador, com desmanche de comissão técnica, com problemas financeiros. Não é tanto mérito assim. Também acho, falei isso. Não é tanto mérito assim. O caminho do Corinthians para chegar na final foi muito fácil. Eu não consigo terminar a frase, então vou tentar terminar. Caso o Corinthians também seja vice-campeão da Copa do Brasil, Pascoal, digno de aplauso, sim. Claro que é. Um ano que o Corinthians termina, campeão paulista em cima do seu maior rival, jogando na casa do Palmeiras. Teve um segundo desmanche em 2 anos e meio de uma comissão técnica inteira. Desmanche de jogador. Problema financeiro. Com tudo isso, o Corinthians termina um ano bicampeão paulista. E